entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa quinta-feira, 25 de julho de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bom dia para você que já está na transmissão do Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo exatamente agora com imagens do nosso estúdio, da nossa equipe, do nosso time, falando diretamente com você que nos acompanha pelo Facebook. Vem pra cá também, muita gente chegando, e é um privilégio muito grande receber você aqui também no Facebook da 93 FM. O seu rádio está no Debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Face. 968038319 é o nosso WhatsApp. No WhatsApp você participa dando a sua opinião sobre o programa, mas no WhatsApp, só pelo WhatsApp, você manda o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora, o aniversário da sua igreja. Não esquece de contar quantos anos a igreja está fazendo, o aniversário da cidade que você mora aí, pra gente poder orar aqui ao final do programa. Ô, Marcela, aproveita e manda um abraço pra Francisca, Simone, um beijo, Simone, Raquel, Cíntia, William, Keila, Neide, Maria, Eliette, Cássia, Viviane, Maria Souza, Viviane outra Vera, Maria, Lúcia, Rosângela, Joseli, Maria outra, Joseni, Maria outra Maria, Camila, Vera, Elizabeth, Luciano, Wayne, Antônia, Eliette, outra Elizabeth, Márcia, Luciana Jimenez, Keila, Moisés, Natália, Maria Carmo, Jéssica, Jaqueline, Regiane, Nicolas, Lu, Ana Luísa, Tayane, Marcela Nunes, me perdi. Eu também. Cada um aqui que eu tô tentando aqui dar aqui as boas-vindas aos nossos ouvintes, não dá pra falar todo mundo que a gente se perde, porque vai entrando. É E eu quero agradecer esse carinho maravilhoso, você que nos assiste agora e vê a Marcela apresentando os nossos debatedores de hoje. Vamos lá, então. Reverendo Edson Nascimento, ao lado dele o pastor Carlos Pedro, aqui do meu lado o pastor Rafael de Almeida e a menina da mesa, a pastora Cirlei Figueiredo. E quem está na câmera hoje? Hoje é a Fabiane. Muito bem, muito bem, muito bom, boas-vindas a todos. Vamos para o nosso programa de hoje, o nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa, minha gente. Eu tenho o coração cheio de amargura e ressentimento. A dor da decepção e da traição me tornou dura, ressentida e triste. Reconheço que nem meu louvor a Deus é o mesmo. E é exatamente isso que me incomoda. Como servir a Deus com o coração cheio de ressentimento? O que fazer quando a dor endurece o nosso coração? É possível passar por provações sem perder a alegria? Como conviver com o que está escondido e amargurando o nosso coração? Pastor Rafael, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, JR. Deixa eu já começar citando meu versículo, antes que alguém mais cite o principal que eu separei de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejais contaminados. Você, quando aceita Jesus, faz uma troca. Por causa de Jesus, Deus perdoa todos os teus pecados.
Você iria pro inferno, você vai pro céu. Isso é graça. Agora ele falou, agora a troca que você tem que perdoar também. E a gente fica doente porque não faz a troca. A gente quer misericórdia pra gente e juízo pro outro. A gente, quando erra com o outro, quer que Deus tenha misericórdia da gente. Quando o outro erra com a gente quer o Deus do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. E a gente fica doente, perde a comunhão com Deus, fica guardando amargura e tem um entendimento errado. A gente acha que de alguma maneira, se a gente perdoar, Deus não vai tratar com o pecado do outro. Não é isso, não. Perdão é confiar em Deus, é abrir mão da justiça. Se alguém errou comigo, se de fato errou, porque eu posso ser a parte errada, às vezes eu acho que eu estou certo e não estou, Deus vai tratar com ele. Meu papel é perdoar e viver em paz. E o não fazer isso te leva a ficar guardando tristeza, guardando amargura, esperar alguma coisa errada acontecer com o outro, para você se sentir vingado, buscar vingança. É uma vida infeliz, JR. E tem muita gente vivendo hoje assim aqui, e na igreja. Aí fica deprimido, fica ansioso, fica angustiado, não dorme. Eu acho que é entender o evangelho errado. O perdão não é para libertar o outro, é para libertar você. Quem não tem mágoa vive em paz. E isso vai fazer bem para quem perdoa. Pastor Carlos Pedro está de acordo? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, meu amado JR, bom dia essa mesa maravilhosa, bom dia a você, ouvinte querido, que nos dá essa audiência maravilhosa nessa manhã. Eu concordo completamente e eu me lembro de um texto na palavra do Senhor que está no livro de Gênesis. E eu recomendo a você, ouvinte, que acesse esse texto, que escreva isso, anote essa passagem, leia isso com carinho. Está no livro de Gênesis, capítulo 27, os versículos 39 e 40. É a história de dois irmãos. E quando um irmão percebe que é traído pelo outro, há um ódio que nasce no coração dele, uma amargura tremenda, uma raiva e um desejo de vingança incontrolável no coração desse irmão. E ele passa a viver agora por esse desejo de vingança. Mas o pai dele disse, na voz de Deus, uma sentença para esse rapaz e também deu a ele a chave para ele ser livre dessa questão. E me permita ler esse texto para você. Gênesis capítulo 27, versículos 39 e 40. Diz assim: então Isaac disse isso pro Esaú, seu filho, que acabara de ser traído. Você viverá longe de terras boas, longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua própria espada e você será empregado do seu irmão. Ora, como pode alguém que foi traído sofrer desse jeito? Porque é isso que acontece quando nós não perdoamos. Mas o pai disse para ele, na sequência, porém, quando você se revoltar, se livrará dele. O segredo, queridos, não é pensar que o tempo vai apagar, pensar que eu posso me livrar disso de qualquer forma. É se revoltar contra esse sentimento. É preciso uma revolta mesmo, porque nós, quando temos razão, nós não queremos abrir mão da nossa própria razão. Mas o texto sagrado, ele nos dá indicação de que só uma revolta interna, só uma decisão muito forte internamente para perdoar será capaz de nos libertar e nos tornar pessoas mais felizes. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos ouvintes da Rádio 93 FM, bom dia, debatedores. J.R., esse assunto é um dos assuntos que mais intrigante dentro da igreja, talvez seja até bem recorrente, porque nós temos muita dificuldade com perdão. Não existe nada mais difícil para o cristão fazer do que o perdão. E a gente vê, se a gente ler o capítulo 18 de Mateus, ele é todo tratando a respeito da questão do perdão em si, como deve ser feito, a questão da reconciliação, como deve ser feito. As pessoas na igreja, né, elas às vezes ficam anos e anos carregando amargura, carregando ressentimento, e uma preocupação às vezes que surge pra gente não é como eu posso tratar a minha amargura, mas como eu posso trabalhar para o Senhor. Olha, será que Deus quer um coração amargurado trabalhando para Ele? Deus primeiro quer tratar a nossa amargura. Existe um livro na Bíblia que eu acho interessantíssimo, o livro de Jonas. Todos nós conhecemos o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele tem para nós algumas questões que são bem importantes, talvez trate também dessa questão de perdão. Jonas, né, tem um ressentimento com relação a Nínive, por isso ele resiste pregar em Nínive. A gente vai ver que os pais de Jonas, né, no caso o pai era profeta e sabia de toda a história, os ninivitas eram maus, mas quando Deus age com misericórdia dos ninivitas, Jonas fica revoltado.
E várias questões, né, são tratadas. A intenção de Deus era, claro, fazer com que os ninivitas se convertessem, que houvesse mudança, mas a intenção maior de Deus era tratar o coração do seu profeta que estava amargurado. Nós muitas vezes temos amargura e às vezes achamos que temos razão, né? E Deus faz a pergunta para Jonas 2 vezes. É coerente isso, né? Você tem razão para que você esteja amargurado? E na outra vez Jonas parece que ele fala de forma revoltada mesmo. Eu tenho razão, prefiro a morte, né? Quando ele prefere, no caso que Deus preserve a planta, aos ninivitas, que Deus fala, aqueles que não conseguem discernir nem da mão direita e da mão esquerda. Então, essa questão, eu acho que todos nós precisamos ser tratados, porque é uma questão que nos incomoda. E eu acho, JR, que isso acontece porque a gente nem sempre consegue acreditar que Deus age poderosamente e soberanamente na nossa vida. E até aquelas questões que nos magoaram, e a gente vai ver fechando com a questão de José, que José consegue entender isso, porque ele fala, olha, Deus transformou o mal que vocês fizeram em mim em bem. Ou seja, Deus utiliza questões ruins que acontecem na nossa vida para transformar elas de forma poderosa, para que a gente possa, no futuro, tirar proveito disso. Nós continuamos ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores, participando conosco, também dos nossos ouvintes que já opinam e já participam pelo nosso WhatsApp 968038319 e também na nossa transmissão aqui na nossa live no Facebook da 93 FM, que você pode participar conosco também. Pastora Cirlei Figueiredo, bom dia, seja bem-vinda. Como analisa esse assunto a querida irmã? Bom dia, JR, bom dia, pastores, ouvintes, uma manhã abençoada na presença de Deus. Bom, a princípio, a nossa vida em si, nós sofremos dores, mágoas, a todo instante sofremos isso. E quando a gente se coloca, aqui todos concordam com os pastores, o que foi colocado, e quando a gente olha pra gente, eu firo também, eu faço o outro sofrer, e quando a gente olha pra gente, que a gente se vê na mesma posição que a gente está, a gente não entra nesse lugar de vitimização, de que eu sou a grande sofredora, porque a amargura, como o pastor aqui bem leu, ela tem a sua raiz, ela vem trazendo tantos malefícios para a vida do ser humano, e com isso você vai contaminando o outro. Quando você olha para você e você fala, eu também faço com que o outro sofra, eu também faço com que o outro sinta, eu olho de maneira diferente. Aí eu olho para a cruz e digo, na cruz, Cristo sofreu tudo isso por mim. Ele foi rejeitado, ele foi magoado, ele levou sobre ele tudo. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo a plenitude de tudo que Cristo fez. E aí eu consigo viver do perdão, porque eu recebi do perdão. Porque ao ler aqui, como eu vou adorar a Deus com o coração ressentido, amargurado? A Bíblia diz em Provérbios, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. As nossas orações, a cada dia, tem que ser, examina. Senhor, olha, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me, porque eu quero estar diante do Senhor com o coração puro, renova-me em mim um espírito inabalável. Então, a nossa vida em Deus, ela precisa ser intensa, porque a cada dia, queridos, é um dia de perdão, de liberar perdão, porque eu quero andar saudável emocionalmente. Eu preciso estar com a minha mente livre, porque o ser humano em si, ele tem o quê? A vingança. Qualquer brincadeirinha que a gente faz em casa, né? Você tá brincando com seus filhos, eu quero ganhar, eu tô competindo, e se perder. Então, precisamos entender que o caminhar em Cristo, ele é de perdão a cada dia. Sempre, não tem como eu olhar e falar assim, vou ficar com isso aqui e daqui a pouco resolve. O tempo não resolve, o que o pastor bem leu aqui, ia falar desse texto também, de Esaú, que passa a sua vida inteira, fala, vou matar, o sentimento de morte, ou seja, não vivo. Libere o seu coração, receba a cura de Deus para você viver o que Deus tem para você, que não é morte, é vida. Muito bem, analisamos aqui, em princípio, a questão da amargura e essa raiz terrível que há, as dificuldades, exemplos bíblicos. Você pode acompanhar o ouvinte, o que ajuda muito a gente a entender, porque nós entendemos a partir da palavra, ela é a lâmpada, ela é que vai acender a luz para o nosso entendimento.
Bons exemplos são ótimos, mas os exemplos da Bíblia são extraordinários e nos fazem compreender. Quando existe a palavra ressentimento, e a gente vê que ela tem isso também como uma de suas marcas, ela diz isso pelo menos em 3 ocasiões nesse pequeno texto que nós temos em nossas mãos: ressentimento, ressentida, ressentimento outra vez. Quer dizer, sentir uma coisa ruim de novo, né? Ressente aquilo, sente outra vez. E em alguns casos existe um ganho, né? Os psicólogos chamam isso de ganho. A pessoa é um ganho horroroso, porque na verdade é uma perda. Mas no momento a pessoa sente um certo ganho de estar vivendo aquilo outra vez. Diz assim, mas ela me fez isso, ele me fez aquilo, eu tô muito mal, eu tô muito triste, essa pessoa me machucou profundamente, isso não se faz, isso não pode acontecer, ele não devia ter feito nunca, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, eu não devia ter aberto o coração, eu não devia ter dado uma oportunidade. E começam as inúmeras frases que nós temos. Uma pessoa que sente, ressente, sente, ressente, sente e ressente. Esse processo de ressentimento, que a gente vê como um caminho equivocado, mas é um caminho que muita gente se utiliza dele. E aqui está um exemplo: como nos livrar desse vício de sentir, infelizmente querer sentir outra vez. Para uns tem um ganho, para outros a pessoa não enxerga outra alternativa, ela está presa àquilo ali. Isso é uma armadilha terrível para a alma de alguém. JR, quando a gente analisa isso do ponto de vista bíblico, teológico, nós vemos a contradição que há entre o que nós pensamos e o que Deus pensa acerca do perdão e do arrependimento. Nós, humanos, imaginamos que quando uma pessoa nos fere, quando uma pessoa nos causa dor, ela é a devedora e nós somos os credores. Então, a pessoa me deve porque me ofendeu. Esse era o raciocínio de Esaú. Meu irmão Jacó me deve porque ele me ofendeu. Mas para Deus, essa matemática é invertida. Quando você, que teoricamente é o credor, mantém uma pessoa escravizada a você, mantém uma pessoa presa a você porque ela te deve, quem passa a sofrer é você, que teoricamente é o credor. Então Deus inverte essa equação. Deus diz, porque ele sofreu enquanto nós o devíamos, e ele resolveu nos perdoar, e hoje Deus se sente melhor porque nos perdoou. Uma ilustração que nós temos com Jesus na cruz é essa. E então o que Deus propõe para nós é: livre-se desse peso, livre-se dessa carga, porque uma pessoa que te deve, agarrada a você, se torna uma carga para você carregar. Quem tem um devedor preso a si mesmo, na verdade tem um peso consigo. Esaú viveu com esse peso durante 20 anos, pensando em matar, pensando em revanche, pensando em se, de alguma forma, se vingar. Ele viveu maquinando isso durante 20 anos, só que durante esses 20 anos, ele não conseguiu viver. A minha sugestão para você: inverta essa lógica. Entenda que você está carregando um peso desnecessariamente. A hora que você se libertar desse peso, a hora que você se revoltar, você vai ver que Deus tem uma vida completamente nova para você. E o perdão é o único caminho. Não é quando você sentir, não é quando você tiver um desejo, é quando você decidir liberar essa pessoa. Muito bem colocado. O perdão, na realidade, é uma decisão que a gente vê em Mateus 18, o texto que a gente tem falado. Jesus conta uma parábola. E essa parábola ela é bem interessante porque ele fala de um servo que devia uma quantidade que ele não podia pagar de forma muito grande, né? E depois ele tem um conservo, né? E essa quantidade é perdoada, ele tem um conservo que devia uma quantidade menor, e aí ele não perdoa esse conservo, né? Então ele não perdoa. E aí as pessoas ficam revoltadas com ele que ele não perdoou. E aí o Senhor chama ele, chega: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida e você me implorou, né, em tudo isso, e agora esse que devia uma dívida menor, né, você não perdoou. E aí ele fala: não, vou lançar você aos verdugos da cidade. Então, essa ideia, a gente fala, Deus perdoou, a gente não precisa mais pagar aquele preço, mas a questão de lançar aos verdugos da cidade, a ideia que dá é como se fosse um sofrimento que a pessoa vai passando durante toda a sua caminhada, porque a pessoa que não perdoa, ela carrega a pessoa durante todo o tempo da sua caminhada, da sua vida em si. Então, o que a gente precisa entender
entender, e essa talvez seja uma questão, a gente vai ser injustiçado e a gente vai injustiçar, como a pastora mesmo falou. O que a gente precisa entender é que Deus precisa conduzir a nossa vida de forma plena. A gente não precisa tomar as mãos para se vingar, para fazer qualquer coisa. A gente precisa colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. E colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus é inclusive aquelas pessoas que nos feriram e a gente, não, Deus vai agir, né? E não pensar no sentido, Deus vai chegar e vai castigar a pessoa. A gente precisa pensar que nós também magoamos as pessoas. A gente tem 2 exemplos bíblicos que eu acho muito interessante, além dos outros, né? O exemplo que a gente tem de Estevão, que chega e no momento em que está sendo apedrejado, fala, perdoa, né? Não impute o pecado dessas pessoas. A gente tem Jesus lá na cruz. E a oração do Senhor também da mesma forma, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu queria entrar um passo mais fundo nisso. A gente está falando de perdoar, eu quero falar de não se ofender, não se dar por ofendido. O Senhor Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrei descanso para a vossa alma. Ser manso significa não reagir tão prontamente quando você se sente ameaçado, agredido, desprestigiado. Significa você ser um pouquinho mais passivo, um pouquinho mais calmo. E ser humilde significa não se sentir tão importante, não se considerar tão, assim, especial, que não pode ser contrariado, que não pode ser julgado. Por quê? Porque tanto na nossa reação excessiva, quanto na nossa falta de humildade, é que se fundamentam as nossas mágoas. Ele não podia ter feito isso contigo. Por que não podia? A pessoa passa com a cabeça cheia, não te dá bom dia, não me dê bom dia, tá, e daí? Sabe o que ele tá pensando? Sabe se ele tomou café, se ele pagou a conta? Que vida que ele teve? Assim, a pessoa te manda embora, me mandou embora. Cara, ele te contratou, ele podia te mandar embora, o emprego é dele. Assim, a gente participa de uma eleição, do negócio desse, perde. O que era? Eleição. A pessoa não quer namorar contigo. Nunca esqueci. Por quê? Ela podia escolher. Então, essa coisa de a gente se sentir muito importante, da gente sentir necessidade de reagir, faz com que a gente se dê por ofendido com muita frequência. E isso vira um fardo. Exatamente. E isso vira um fardo. Às vezes, quem fechou a porta na frente de você foi Deus. E você fica lá reclamando do porteiro, mas Deus é que mandou fechar a porta. Ou assim, você faz com o outro, e quando é com o outro, não incomoda. Quando você está na posição de poder, você faz. Quando você está na posição de ser sujeito, você sofre. Mas a questão é que a gente se ofende demais. Você pergunta para um veterano de guerra, onde é que você arrumou essa cicatriz? Ele te conta a história de 2 horas. E ele não lembra quem é que machucou. Ele tem orgulho daquilo porque ele é herói. Agora, se é um acidente, eu sofri um acidente. É engraçado isso. O herói, o veterano de guerra, o sobrevivente, ele tem orgulho das cicatrizes. A vítima não, ele se coloca no lugar de vítima. Então a gente se coloca muito no lugar de vítima e pouco no lugar de herói. Às vezes as experiências que nos magoaram são mais importantes que as pessoas que nos magoaram. A gente cresceu, ficou mais forte. Então, para fechar, o que Jesus falou é o seguinte, para de carregar esse peso. Seja menos reativo e mais humilde. Você vai se ofender menos, você vai se ressentir menos e vai enxergar as coisas com mais clareza. E aí o fardo fica leve. Exatamente. Muito bem. Então, estamos aqui diante de um tema pesado e difícil, um tema que mexe com as emoções, que é o que eu leio aqui dos depoimentos dos nossos ouvintes, de constatações que a gente faz ao perceber as avaliações que eles trazem aqui sobre esse assunto, dando conta especialmente da importância de se tratar esse tema o tempo inteiro. Você pode estar vivendo essa realidade difícil e na expectativa de que num estalar de dedos toda essa amargura e ressentimento se vá. É natural que a gente queira isso. É natural. Mas não é normal que isso assim aconteça. O normal é que seja um processo. Mas para esse processo a gente precisa dar um play. A gente precisa dar um start, a gente precisa começar. E o começo é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando você tem instrução bíblica, quando você tem palavras da parte de Deus para o seu coração e para a sua vida. Para quem que é o debate de hoje? Para quem estiver ouvindo ou vendo a gente. Agora ou enquanto este vídeo estiver sendo reproduzido no Facebook de quem está acompanhando a gente agora, que pode estar multiplicando, compartilhando isso para alcançar outros tantos. Deus tem essa palavra, é para você, é para mim, é para nós que aqui estamos, que precisamos tanto de entender que muitas vezes num processo como esse não é um estalar de dedos, não é imediato, mas é preciso começar.
E o começo é agora, e nós começamos juntos esses passos e nós queremos apresentá-los diante de Deus. E agora nós vamos fazer um negócio diferente, nós vamos orar agora. Depois a gente ora outra vez. E nós vamos orar especialmente por quem está vivendo este momento de amargura e de ressentimento. Que não falou nada, a gente não sabe, não conhece as pessoas, cada um fala uma coisa, cada um traz a sua própria história, mas há pessoas sofrendo demais com isso aqui, ressentidas e tristes, estão ficando duras. Pessoas que não conseguem mais ir à igreja ou olham os outros como se todos fossem iguais. Alimentam alguma coisa que por algum motivo tem algum ganho de ficar alimentando. Faz mal, mas faz bem, mas faz mal. É uma coisa impressionante. A gente não pode perder a alegria porque passou por provação, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. E a gente não pode conviver com o que está escondido. A gente não pode ter nada escondido. Amargurando no coração, escondidinho, ele não pode existir isso. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a viver uma mudança. E essa, querida e amado ouvinte, querido e amado ouvinte, é para todos nós, e especialmente para você. Muito bem, você sabe. Pastor Rafael, vamos orar juntos? O senhor pode orar conosco, por favor? Pai, nós intercedemos agora por todos aqueles que têm o coração amargurado, entristecido, pelos que se isolaram na solidão, se afastaram da igreja, fecharam a porta da própria cela e já não conseguem mais sair. Pai, dê a eles mansidão e humildade para não se sentirem tão importantes a ponto de não poderem ser contrariados ou feridos. Que eles, ó Deus, sejam como o Senhor Jesus, sejam como o Senhor que estando na terra não se deu por ofendido, mas cumpriu a sua missão e perdoou. Pai, agora ministra liberdade e perdão aos corações deles. Que eles perdoem porque foram perdoados. Que eles perdoem porque também são pecadores. Que eles perdoem para ter paz. Que eles tenham coragem para tomar a decisão de perdoar e então que o Senhor lhes dê forças para liberar o perdão. Que eles sejam nesse momento curados pelo poder do sangue de Jesus, que nos liberta do pecado, mas que também nos capacita a perdoar. Amém. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ô Marcela Bastos, nós temos perguntado aos nossos debatedores ilustres sobre a questão do chip, que tem sido aí um assunto da moda. As pessoas estão falando que lá na Suécia, o pessoal tá botando o chip é na mão, Marcela, que coloca? Desse jeito, lá na Suécia, grãozinho de arroz. A moda é comprar com esse chipzinho implantado. Mais de 4 mil pessoas já colocaram esse microchip. Como disse o JR, do tamanho de um grãozinho de arroz. Coloca na mão para substituir os cartões que são usados aí nas transações comerciais. Cartão de crédito, cartão de débito, muita gente não está usando mais. Pessoa, não. E a própria identidade da pessoa, quando chega num prédio em que eles pedem a identidade para entrar, a pessoa vai lá, passa a mãozinha e entra, ok? Então, só passar por lá, não tem senha, não tem necessidade de apresentar o documento e de quebra, diz o criador, o microchip... Criador? Agora você fechou o assunto. Não, o criador do microchip. Agora você acabou com o assunto. Agora encerrou. Tema encerrado. Debatedores, muito obrigado. Um abraço para os senhores. Do microchip. Mas você falou um criador assim, tão cheio. Não falou? É verdade, que foi maiúsculo. Não foi? Eu também vi. Criador. Não foi, Carlos? O criador, o camarada. Que criador, foi acabou. A mente brilhante, entendeu? O criador do caso. O inventor. Falou que de quebra esse microchip ainda monitora a saúde de quem tem o chipzinho implantado na mão. Pressão, negócio deve ser glicose. Nós estamos, né? Batimento cardíaco. Então tá monitorando lá.
E aí, desde segunda-feira, a gente tá perguntando para os debatedores que passam por aqui. A gente diz o seguinte: é óbvio que toda vez que essa notícia surge, muita coisa é dita, né? São várias teorias levantadas. Como é que a gente enxerga esses acontecimentos? E tá legal isso, Marcela, pode vir pro lado de cá, Marcela, porque cada dia a gente tá ouvindo, e aí a gente tem assim uma vibe diferente, tem dia que tem uma vibe para um lado, dia o tema vai para o outro, e nós estamos anotando porque amanhã a Marcela vai fazer um resumo, depois de ouvirmos os debatedores de amanhã, com aquela ideia, assim, olha, muita gente aqui, a maioria dizendo isso, minoria dizendo aquilo, enfim, XX, e nós queremos ouvi-lo sobre esse assunto, mas eu vou começar hoje com a pergunta que eu tenho feito no final. Se fosse no Brasil, você permitiria que esse chip fosse implantado em você? Ninguém quer começar. Nós temos que encerrar o Face. Nós vamos deixar esse assunto no Face. É difícil. Vamos deixar esse assunto no Face, era pra estar encerrado, eu esqueci. Vamos deixar esse assunto no Face e depois te vira. Vamos lá, então, Pastor Edson, pra começar. JR, é muito difícil. Essa pergunta realmente é muito difícil. Na realidade, a gente precisa entender um pouco a questão do contexto em si, né? Eu acho que no Brasil talvez seja muito mais difícil implantar isso. Primeiro que a gente tem uma crise eterna na saúde. Não vai falar da saúde do Brasil. Pera, não sai do assunto, não. O assunto é o seguinte, quando chegar nesse ponto, se chegar, né, já resolveu. Já resolveu. Eu sei. Eu vou aqui, cada hora eu vou entrar, hein? Eu deixaria. Acho que tem a ver com o Apocalipse. Eu acho que não. Você acha que isso aqui tem a ver com a besta, com o anticristo? Eu acho que não. Eu não acredito que tenha a ver com essa questão. Eu acho que a gente já teve outras coisas que as pessoas disseram que tinha a ver. Eu acho que para mim é uma questão de desenvolvimento, né? Tecnologia. De avanço, tecnologia. Eu acho que é só isso. Pastor Carlos Pedro. Eu penso que tem tudo a ver. Pera um pouquinho. Não deixaria. Deixaria. Já deixou. Já botou até o chip dele, tá anotado. Você viu? O bonzinho sou eu hoje, tá? JR é bonzinho. Eu já tinha passado. A Marcela vai botar ou não vai? Gostei de ver. Soldado do governo. A gente não tem dúvida de que isso tem uma ligação com o texto de Apocalipse, quando diz que naquele momento, né, em que todo mundo para vender, para comprar, para circular, terá que ter uma marca registrada. É óbvio que isso tem a ver, porque isso é tecnologia. Eu já tenho mais de 30 anos e há 30 anos a marca seria... Gostei desse jeito de falar sobre a idade. Eu só tenho 20 anos de ministério. Eu também tenho mais de 30. Há uns 30 anos, a marca seria um carimbo, né? Um carimbo na testa, com os números mesmo, 666. Aí vem a barra de... Código de barra. Veio código de barra. Era o número da besta. Mas e agora? O código de barra é o número da quando besta. Aparecia no açúcar, esse açúcar eu não vou comprar. Esse açúcar é da besta. Na verdade, Jota, o que eu penso é o seguinte: ninguém foge da tecnologia. O cartão de crédito, ele é uma coisa... Quem consegue viver sem um cartão hoje? Sem um código de barra? Isso não existe. Então, na realidade, eu penso o seguinte: que o anticristo, ao se manifestar, usará a tecnologia, é óbvio que ele vai usar a melhor tecnologia que estiver ao seu dispor. Como Jesus usou as melhores tecnologias que estavam ao seu dispor na sua época. Agora, essa invenção e esse controle pelo chip, ele, assim, humanamente falando, fantástico, a gente pode dizer. Porque hoje eu já tenho um cartãozinho que você não precisa mais nem empurrar ali na máquina, nem digitar a senha. Você só aproxima ele, já paguei a conta. É exatamente isso que está acontecendo. Então o cara já quer livrar o cartãozinho que eu tenho e botar na minha pele. Qual é a implicação que isso vai ter? Na minha opinião, zero. E mesmo aqueles que dizem que não deixariam, vão deixar. Agora, é uma coisa diferente de você saber o que é aquilo. Então, aí a minha opinião é o seguinte: por enquanto, coloque sem problema. Entendi. Agora, se isso for aquilo, não pode. Aí eu morro. Mas é lógico. Se eu entender Mas a pergunta é se isso é aquilo. Se Pastor Rafael. Se for aquilo. Se for contra o meu Senhor, eu não, claro, aí nem o Edson. Nem eu, lógico. Isso que claro. Coloca, exatamente. O anticristo não está no chip, está no sistema. Enquanto não tiver governo mundial, não tem anticristo. Enquanto não tiver moeda mundial, não tem anticristo. Enquanto não tiver religião mundial, não tem anticristo.
Então a grande questão do anticristo é que para você ter o chip do anticristo, você tem que adorar a religião mundial, você tem que se submeter ao governo dele, e aí você recebe o chip, senão você não compra. Então eu até imagino que você já seja um piloto para deixar tudo preparado, porque tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando para estabelecer um governo mundial. Mas no caminho tem a Rússia, no caminho tem a China, no caminho tem os Estados Unidos, que ainda tem um grupo evangélico muito grande. No caminho tem os países muçulmanos, que não são nada ecumênicos. Então, assim, eles não conseguem fazer isso hoje. Então, hoje, eu não vejo problema no chip. Como bom batista, eu creio que a abstenção também é voto. Pode, Jota? A abstenção também é voto. Pergunta pra Marcela. Não, aqui não tem essa opção. Não, hoje, o chip em si... Eu tô bonzinho hoje. É Marcela que tá brava. Batista pode registrar o voto, se ele realmente é contra, ele fala, não, eu voto contra, porque eu vou voltar aqui e falar que vocês estão errados. Isso é bem batista. Mas a outra é, não, me abstenha. Mas assim, hoje eu não vejo problema no chip, porque o problema não é o chip. Agora, quando tiver religião mundial, sistema, aí não. A pastora, até onde eu pude ver, ela é contra. Não sei agora, tendo ouvido os companheiros aqui. Olha só, JR. Espera um pouquinho, coloca Espera um pouquinho, pastor. Eu não posso, a minha... Mas eu quero colocar... o problema é esse. Hoje eu não vejo problema nenhum. Agora tem uma outra restrição. Quando sai uma tecnologia nova, eu nunca vou atrás. Quando sai um sistema novo, eu nunca testo. Eu deixo os outros testarem. Aí daqui de coisa. O chip que botaram na Suécia dá câncer. Escapei de mais um. Porque assim, é muito legal. Vou botar o chip. Os primeiros celulares emitiam radiação absurdamente. Aquilo deu câncer num bocado de gente, né? E eram enormes, aquele negócio. Aí carregava aquela bateria de carro na cintura. Deixa o negócio aperfeiçoar, deixa testar. Eu acho que assim, a gente não tem que ter pressa. Nem pra dizer que é do diabo, nem pra pegar. Então hoje... Na posição pra real. Pra estreia o senhor nunca vai. Nunca. Não, de filme eu vou. De filme eu vou. De filme vai, mal. Tá bom. Mas é tipo assim, surgiu uma nova, uma onda teológica. Deixa eu ver no que vai dar. Tá bom. Pastora... Mas eu ainda não entendi respondido, Marcelo. Vai. Se eu tiver que votar, eu não vejo. Olha só. Marcela vai fazer, depois ela vai fazer o resumo. Todo mundo aqui é assim, né? Mas eu sou não. Eu sou não, JR. Eu percebi. Olha só, eu não vou comer. Já não gosto de comer. Então, vou beber água. Assim, não eu pode entendo... também não, hein? Fecharam lá o tanque. JR, mas tem só cachoeira. Com chipzinho. Tem cachoeira. Não, olha só. Eu acredito no sistema, como o pastor Rafael colocou, como vocês colocaram, acredito que tudo isso é uma grande preparação. E eu não aceitaria. Eu não aceitaria o chip. Eu não aceitaria na minha pele. Então, assim, se é pra não aceitar e você vai morrer... Mas o meu destino, eu sei pra onde vou. Então, assim, e parece... Verdade, gente. Então, assim, isso tá muito distante do Brasil? Não sei. Não tá não. Não sei. Eu acredito que está muito mais perto do que a gente imagina. Entendeu? Já ouvi vários relatos, vários pastores, várias pessoas influentes falando acerca do chip, que não tem nada a ver. Porque é a tecnologia... Acho que é tecnologia mesmo, mas, na minha opinião, Cirlei, eu não colocaria. Muito bem, eu quero agradecer a participação dos nossos ilustres e amados debatedores, dizer aqui, por exemplo, o Léo, que está no Canadá acompanhando a gente, dizendo a digital dos dedos, né, foi a primeira criação para identificar cada indivíduo. Sim. Deus já pensou nisso lá desde o início. Sim. E hoje você chega, às vezes, num banco, você chega num prédio que você tá ali, você coloca ali, bateu e entrou. Mas isso já vem implantado. Sim. Isso que é o medo pessoal. O medo pessoal digital de silicone já. Hein? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Até porque com o tempo as pessoas perdem essa leitura fácil. Marcela, dos 4, 3 vão colocar o chip. Uma só que não vai colocar. Dois vão colocar agora, um vai esperar. Tem um que é o seguinte, tem um aqui na mesa, ele pega sempre o outro ônibus. O metrô, não, vou pegar o próximo. Vai no segundo vagão. Mas é verdade, é porque assim, a gente gosta muito de estar na frente, e às vezes a coisa é roubada. Eu vou dizer o seguinte, pra mim isso é um piloto dos caras, mas por enquanto você não tem que adorar, renunciar a Jesus, então é só um chip. Deixa eu só ler o texto aqui pro nosso ouvinte, porque eu acho importante que de vez em quando a gente fala do assunto e pode ser que alguém nunca tenha ouvido sobre o texto, né? É Apocalipse 13, vou ler do 11 ao 18 para dar uma ideia do contexto. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada.
também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículos de 11 a 18. Ontem aqui, Marcela entrou até no negócio da casa, né? Se a pessoa moraria ou não numa casa 666. Se a igreja. A igreja Paraná do Bororô, Avenida Paraná, número 6. Apareceu vários endereços aqui. As pessoas mandaram vários endereços de vários lugares do Brasil, em que tá lá no número 666, funcionando. Me pareceu que os ouvintes dizem assim: olha, a gente mora. Se puder não morar, eu prefiro. Mas se só tiver essa opção, a gente mora. Eu quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes aqui no Face. Nós estamos agora fechando a nossa transmissão no Facebook da 93 FM, agradecendo o carinho e essa audiência maravilhosa que vocês nos concedem e que vocês constroem conosco. Um programa de rádio que tem que ser interativo, que busca ser edificante, que busca alegrar, que busca informar e que quer ser um instrumento nas mãos de Deus. E você que escuta e que assiste a gente pelo Facebook nos ajuda profundamente nesse assunto também. Que Deus te abençoe. Nós continuamos com o programa através do nosso aplicativo, do site da Rádio 93 e, lógico, do rádio 93,3. Estamos juntos no Debate 93. 11h42, Marcela. Olha, um idoso de 82 anos decidiu retirar o material que a esposa dele acumulou na casa deles durante 20 anos. Segundo ele, a esposa dele, que tem 77 anos, sofre de transtorno e costuma, sim, recolher objetos na rua e leva tudo para dentro de casa, isso lá em São Paulo. Sem saber como acabar com essa situação, o seu Benedito jogou parte desse lixo, que era formado por caixas de papelão, vidro e móveis antigos, na rua. Ele botou tudo na rua. Tudo não, uma parte desse todo. A garagem está lotada de caixas cheias de papéis, revistas e até colchões. O volume do material é assim tão grande, que o portão da garagem foi totalmente bloqueado. E para poder sair de casa, o que o seu Benedito fez? Abriu um buraco no muro para conseguir entrar e sair de dentro de casa. Por conta disso, ele fala que não aguenta mais. Na entrevista que segue, ele diz que ele está recém-operado, que ele não consegue continuar convivendo com isso, que a esposa dele, que preferiu não dar entrevista e disse que ela só guarda o que precisa, ele disse que esse problema dela começou a piorar depois que ela perdeu a mãezinha dela. E aí a gente raciocina aqui. A acumulação compulsiva é um transtorno psicológico onde a pessoa tem o hábito, que é incontrolável, de juntar roupas, objetos, papéis e todo tipo de entulho que para essa pessoa possui algum valor. É possível, a gente pergunta, que a gente não acumule lixo dentro da nossa casa, mas sejamos, assim, acumuladores de lixos emocionais em nossas almas? Esses lixos espirituais e emocionais podem impedir que os planos de Deus se concretizem em nossas vidas? E fazemos menções a 2 textos bíblicos, Eclesiastes 3, verso 6, na parte B, que diz: tempo de guardar e tempo de jogar fora. E Gálatas 5:1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí, queridos debatedores? Total. As duas situações são muito normais, né? Eu conheço gente que já teve que, para esvaziar a casa, nós lotamos um baú inteiro, um baú grande de uma 709, completamente abarrotado de material que a pessoa juntava com pretexto de um dia precisar daquilo.
E tem mas muita gente, assim, muita gente. Não precisa ser viciado, não. Basta ir na nossa própria casa, de ano em ano a gente faz isso. Vai lá, dá uma geral e arrumar. Você joga ali 3, 4, 5 bolsas de coisa fora. Você diz, meu Deus, por que eu guardei isso o ano inteiro? Pra que isso? Porque há uma tendência natural nossa de achar que nós vamos precisar daquilo. Isso é uma coisa que tem que ser vigiada. Nós precisamos ter um exercício diário de sempre estar olhando e volta e meia jogar as coisas fora. Coisas que a gente acha que vai precisar, mas não vai precisar. Então, o ideal é, mesmo que eu ache que um dia eu vou precisar disso, não preciso disso agora. Então, é lixo. E quando eu precisar, Deus vai me ajudar a conseguir isso aqui. Estou falando de coisas do dia a dia, bobagens, né? Tem gente que guarda parafuso, porcas, arruelas, pilha, não sei o quê. Então, e na área emocional, isso então que é verdade mesmo. E nós precisamos, volta e meia, fazer uma limpeza na nossa alma e literalmente nos esvaziarmos e nos purificarmos disso. Jogar fora mesmo aquilo que está ocupando espaço indevido. Fala, pastor. JR, a questão, né? Todos nós somos acumuladores de alguma forma, né? E emocional, isso talvez é uma busca por segurança. Nós buscamos segurança e essa questão de segurança a gente não quer sofrer mais. E por isso nós falamos tanto da questão do perdão, né? Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque elas não querem passar pelo mesmo problema e por isso elas têm dificuldade de perdoar. A gente não quer sofrer mais, por isso a gente tem o acúmulo emocional. E às vezes o acúmulo emocional leva a gente a ter o acúmulo físico, né? Às vezes essa é a questão, que a pessoa que tem o acúmulo físico é um problema emocional da pessoa, por isso ela tem aquela questão física e isso só se concretiza. A questão interna, quando nós estamos bem internamente, algumas coisas elas não são tão importantes para nós. Então, a questão física, ela na realidade é um retrato de como está a nossa alma, como está a nossa vida. Jesus precisa fazer uma limpeza todos os dias na nossa vida. E a gente fala, a gente precisa seriamente, olha, isso aqui eu não preciso mais, isso aqui eu preciso abrir mão, eu preciso lembrar. Por isso que às vezes eu tenho colocado essa prática do silêncio na minha vida, isso tem sido muito útil para mim, porque são tantas questões que eu trabalho, que eu preciso trabalhar na minha vida e às vezes, né, como o pastor Rafael falou, a respeito de questões mais profundas, essas questões mais profundas, quando elas não são tratadas, a gente externamente, a gente é às vezes mais grosso, e várias coisas acontecem conosco, ok? Assim, quando tem vozes que a gente escuta, né? Uhum. Que vem herança familiar e você escuta assim da sua mãe dizendo assim, quem guarda tem. Uhum. E aí você vai, durante a sua vida toda, guardando sentimentos e guardando coisas. Aqui, no caso, essa pessoa aqui teve uma perda de uma filha, né? Perdeu um filho, perdeu a mãe. Então, ela perdeu a mãe. Não sabendo lidar com a perda da mãe, o que você faz? Você tenta, de alguma forma física, suprir aquela necessidade. Quando ela olha, ela fala, o que eu tô guardando aqui, eu preciso. E nunca vai suprir aquela necessidade, porque é algo da alma. Uhum. E aquilo que está ali dentro, olha, você precisa colocar. Assim também é a pessoa que é viciada, ela ingere alguma coisa para poder suprir aquela carência dela. Então, a doença na alma faz com que você acumule. Aqui, no caso, ela está acumulando objetos. Eu também já participei de situações que vivenciei isso e como é doloroso, porque para você, para o marido que está olhando, é lixo, mas para ela, JR, é algo que é de tão grande valor que a pessoa chora, a pessoa sente dor profunda, porque ela está sentindo, aquilo dali faz parte da vida dela. Então, assim, que o Senhor, que você encontre aí na sua família esse lugar com Deus de libertação e de cura para sua alma. Tem vários tipos de acumulação, né? Deixa eu passar para as coisas mais práticas do dia a dia. Por exemplo, minha mulher, ela estava vindo debate, se ela estivesse aqui me cutucar. Não, eu sou acumulador de livros. E tem uns livros assim, tem livros que você não compra para ler, você compra para consultar. Então esses livros você não tem que ler, né? Mas tem livro que está na minha biblioteca, estava me tocando isso agora. Eu nunca li e eu nunca vou ler. Né? Eu ganhei e tal, eu falei, e assim, não vai. E ela fala, para que você tem isso? É verdade. Eu volta e meia tenho que chegar lá e tirar uma caixa. Porque a gente ganha ali, a gente acaba comprando e tal. E você olha e fala, cara, isso não faz sentido aqui. E tem muito pastor que é acumulador de livro que não lê.
Não tô falando de livro que você lê, não. Você sabe que essa coisa do livro é tão séria que um dia desses aí, há um tempo, eu entrei nessa de me livrar dos livros que eu achava que não... E hoje eu sinto pelo fato de ter doado, ou de ter dado aquele livro para algum lugar, para alguma coisa. E nessa questão específica do livro, é que o valor do livro ele só existe enquanto está sendo lido. Um livro parado na minha prateleira, ele não serve absolutamente para nada. Ele está morto em si. E essa questão do livro é muito bacana, muito legal. Porque tem gente que guarda as provas da 3ª série. Né? Da 4ª série primária. Eu guardei durante quase 10 anos toda a matéria do seminário. Porque eu não uso caderno, eu uso fichário. Eu guardei e falei, pra que eu tô guardando isso? Exatamente. Agora, até hoje em dia você pode guardar muita coisa na internet, na nuvem. Então eu tenho muita coisa na nuvem. Mas não tem papel. Quer ver outra coisa? Mas daqui a pouco tem que aumentar o plano, né? Porque... Não, meu plano é enorme. Outra coisa. Guarda-roupa de homem é muito simples. Sapato preto é um sapato preto. Né? Então, assim, por exemplo, se eu compro alguma coisa, eu dou alguma coisa. Eu acho que essa precisa não faz Mas sentido. tem gente que não consegue. Não faz Eu sentido conheço um cara gente que ter 10 calças jeans. Emagreceu, já tem 6 meses que tá mais magro e não consegue doar os paletós que ele tem. Quando que era são gordo. Da antiga Pra ser fase. sincero, eu quase não uso mais paletó. É uma então, coisa assim, terno, aliás. tremenda. As pessoas não conseguem. Há uma dificuldade no ser humano dessa coisa de se libertar mesmo. É a segurança Tem que a ser gente tratado. busca. Tem Eu vários dos nossos ouvintes, inclusive mandando fotos e de, enfim, armários e tudo que a pessoa tem, que tem isso. Ouvinte dizendo, olha, JR, minha avó é acumuladora, eu tenho que jogar tudo fora escondido dela. E também tem um tio que acumula móveis e madeira na laje dele. Isso é complicado. Às vezes até aparece escorpião. Tem escorpião que gosta desse negócio. Na minha laje não acomoda, não. Né? Pode botar na dele. JR, uma tia minha pegava até resto de legumes e frutas. Ela acumulava isso. Morreu, descobriu que ela tinha 50 milzão no banco. Ficou tudo para os outros. Ela era aposentada, funcionária pública aposentada, e não precisava de viver esse tipo de coisa. Agora, esse aspecto de a pessoa guardar, às vezes ela tem espaço. Ter espaço é um problema. Não ter espaço também é. Os dois são, entendeu? Mas quando você tem espaço e tem muita coisa, vai colocando. Vai colocando. E aquilo acaba enchendo o outro espaço, ou seja, você fica sem espaço por conta daquilo ali. Às vezes tem uma casa e tem criança não pode correr dentro de casa. Se uma casa tem alguma coisa que gera alergia, entendeu? Tem uma criança dentro de casa que ficou alérgica. Entendeu? Então, o mundo é ruim, as pessoas são ruins. É o que está dentro de casa. E muitas vezes a gente tem que ter um cuidado enorme com isso para poder. Isso vira uma doença, isso é uma encrenca. Todo mundo aqui deve ter dificuldade com isso. Tem que fazer um exercício. Tem que exercitar. Então você acumula. Tem gente que quase não usa, nunca usa o telefone fixo, tem um telefone fixo em casa e paga por ele. Tem 10 cartões de crédito. Sim. Tem um monte. Mas não paga anuidade, mas você acaba perdendo o controle. Mas tu é profeta, Jota? Entendeu? Mas isso é acumulação. Também Pega o teu... Não, mas Cara, é sério. Deus usa assim. Milhões de pessoas, agora eu espero que não seja anunciante da rádio, milhões de pessoas estão trocando a TV a cabo pelo streaming. Pode ser, pode anunciar também. Porque assim, cara, se tua cara não assiste 1 hora de televisão a cabo por dia, eu pago, sei lá, R$200 por mês. É mais fácil assistir pela internet. Então, assim, você tem que olhar. Você tá acumulando um monte de coisa, pagando um monte de conta, gastando um monte. Parece Minha que é uma coisa mãe e natural meu do ser pai humano. são acumuladores. No quarto dele, JR, tem 2 guarda-roupas. Eu pergunto, pra que um quarto com 2 guarda-roupa? Comprou o novo e o velho continua no quarto. Tá falando de quê? Do guarda-roupa? Se for isso aqui, mas não é não. Meio pra mulher e meia porta pra ele. Não, sim, mas peraí, mas não parece que é isso não. É só Porque pra tá falando que é jogar fora, acumulador. JR. Não, É acumulador. Não, né? JR, sabe por quê? Porque olha só, ela acha que o velho é o melhor. O que é o guarda-roupa você tá falando? Isso. Não, o que eu preciso entender, você tá falando do guarda-roupa. Não, quando que mistura o o assunto. guarda-roupa antigo, Tá falando o velho, é o melhor. Então ela fala assim, não, esse daqui... Tá falando do guarda-roupa. Isso, do guarda-roupa. Não, tá bom, para eu poder acompanhar. JR, eu trabalho no Ministério Infantil e não posso ver uma lata de leite ou rolo de papel toalha. O que ela faz? Ela É pra guardar descarta? pra Brinquedo para as crianças. Não, mas ela descarta? Não, é pra fazer... Ela guarda pra levar. das crianças. Ela guarda pra levar, entendi. Eita, tia. JR, minha mãe tem 90 anos e ela se encontra assim, guardando muitas coisas velhas. Ela não gosta de comprar
Nada novo, até briga com os filhos se comprar alguma coisa. Eu fico muito triste. Então, mas ela não acumula, ela não compra novo. Né? Ela guarda o velho porque ela não tem o novo. Não tem o novo. Mas aí não tem isso, pastora? espaço, não tem espaço. Ela guarda o velho porque ela não tem o novo. Ela não tem o novo porque ela guarda o velho. Ela não tem espaço. É bíblico importante. É isso aí. Muitos de nós não conseguimos o novo porque não conseguimos também nos desvencilharmos e abrirmos mão do velho. Ouvinte aqui, ouvinte se aproveitando aqui. Ela tá se aproveitando. Ela tá mandando a foto aqui do escritório do marido. Deixa eu ver aqui. Conheço. Conheço não, tô brincando, conheço não. Aqui ela tá mandando a foto do escritório do marido pra provar pra gente. Meu Deus, a cadeira. E o coitado, ele tem isso aí. Olha, o 20 de fato é complicado. Não dá nem pra entrar, ela tá falando aqui. Tem de tudo. E tem essas coisas mesmo, a pessoa tem que aprender. Meu pai guardava ferramentas velhas. Quando ele morreu, achei muita coisa velha dentro de casa e joguei fora. JR, meu filho vai fazer 20 anos, eu ainda guardo o cordão umbilical dele. Tivesse guardada no laboratório. O que é, pastora? Olha, JR, é pra ela lembrar os momentos que ela sofreu. Vai lá, Marcela, pro microfone. Pro microfone, Marcela. Microfone. Marcela, fala tudo, fala o que você guarda. Eu não sei se é o caso dela, né, ouvinte, mas é que há antigos que guardam o cordão umbilical, não é pra lembrar, não. É porque tem gente que acha que dá sorte. O cordão umbilical? Guardado na carteira, se você guardar no laboratório, tem célula tronco, mas teria que guardar no laboratório. Outro ouvinte dizendo, minha mãe é acumuladora. Olha só, uma vez eu joguei uma mesinha fora, ela foi atrás do caminhão de lixo para pegar de volta. Porque aí tem um problema também, a gente não pode pegar o que é dos outros e jogar fora. Eu também não. Vontade é essa. A vontade é essa. Mas tem um problema sentimental que a pastora Cirlei falou. Você tem que ter a autorização da pessoa para tirar o que é dela, porque aquilo é daquela pessoa. O ouvinte que falou que comprou um novo e o velho continua no quarto, tá falando assim, é do guarda-roupa mesmo que eu tô falando, já tem. Aqui, outro ouvinte dizendo que aqui o chip retornou aqui, o chip apareceu outra vez. O ouvinte tá igual o Rafael. Não vou dar opinião agora não. Vou esperar um pouco mais. Esperar um pouco. Deu tempo, mas às vezes não dá. JR, tô fazendo a minha linha minimalista. Tô comprando só o que eu preciso. Isso é bom. Gente, o pessoal de menos. Não, eu também sou mas sabe que hoje a filosofia é que menos é mais. Essa filosofia que está imperando no mundo hoje. Menos é mais. E nós precisamos entender, gente, que assim, hoje tem gente morando em apartamentos de 29 metros. Por quê? Porque a gente está entendendo cada vez mais que é possível viver com menos. JR, minha mãe trabalha com esse apartamento é grande, pastor. JR, minha mãe trabalha com artesanato e depois que a patroa dela morreu, ela trouxe os materiais todos da patroa para casa dela. Tá guardando tudo lá. O ouvinte já mandou outra foto aqui. Sou costureira. E vou usar, eu não sei o que é isso aqui, pastora? Me ajuda aqui que eu não sei o que é isso aqui. É de linha, né? Negócio de linha? Carretel de linha, né? Mas é vazio? É vazio. Vazio. Ela vai usar. Não, isso pode ser decoração. Pode ser uma decoração, um negócio diferente. Trabalha com artesanato, vai usar para fazer Não, ela vai usar como? Como é que ela vai usar? Ela é costureira. Sobras. Aí o que ela vai fazer? Vai enrolar ali no carretel. Sobrou fita, ela vai enrolar em um. Sobrou linha, ela vai enrolar. Isso. O que mais? Então ela vai viver o quê? Enrolando. E não vai usar nunca. E não vai usar nunca. Porque o vestido novo, a cor é diferente, gente. Isso aí. Gente, eu tô sofrendo porque eu vou ter que dar uma mexida no escritório amanhã. Agora, JR, as mulheres. Você já entregou 2 revelações aí que eu vou ter que tomar. Ouvinte dizendo, JR, que eu guardo até hoje o cordão umbilical do meu filho. Mais um, Marcelo. Uma porção do cabelo dele. Opa. Dente, se duvidar. Da primeira vez que ele cortou o cabelo e a pulseira do hospital. Vejo que és profeta. E todos os dentes dele que caíram. Caramba. A pessoa guarda. Cordão umbilical eu acho um exagero. O cabelo não é exagerado? Engraçado. A pulseirinha do bebê. Gente, não, olha só, não é exagerado. Por quê? É um museu. Porque alguns anos atrás, vamos dizer, acho que uns 15 anos atrás, no álbum que a gente fazia de criança, tinha a parte primeira mexinha de cabelo. É verdade. Peraí, deixa eu falar, porque vocês não sabem dessa.
primeira mechinha de cabelo. Aí você vai lá, porque eu fiz lá, isso. cola isso, né? Conta tudo, pastor. Cola aí. Aí você corta aquela mechinha, aí você faz uma xuxinha e coloca lá no espacinho que tem do albinho, JR. Isso. Mas só tem isso. O dente. Às vezes tem um dente, pode ser que tenha a mesma coisa do cabelo. Não, pode geralmente ser. não tem, porque mas o pode dente, ser. o que acontece? Você, era o cordão. o dente a pessoa pega, leva lá no dentista, ele faz parece que coloca uma cordão, resina. antigamente E aí cordão. faz um cordãozinho, porque ele tem que ser guardado, acho que com alguma coisa pra ele não ficar. Mas o ladrão rouba. Aí, JR, é outra questão. JR ouvinte dizendo aqui, eu guardo caixa de sapato também. Tem gente que guarda caixa de sapato. 12 horas aqui no Rio de Janeiro, tá na hora do debate 93 chegar ao final. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui, debatedores. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um abraço pra minha esposa, Jaqueline, que tá assistindo. Pro pessoal da igreja, que eu tô vendo aqui no Zap, que tá assistindo. Um abraço pros irmãos da igreja Muito Batista obrigado. de Sêmane e pros meus pais. Pastora Cirlei, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Um abraço pra minha família e pro meu esposo, pastor Alex Pinheiro. Maravilha. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, por esse privilégio maravilhoso, pela oportunidade de estar discutindo assuntos tão importantes aqui. Eu não posso ir embora sem mandar um grande abraço hoje para todo mundo lá da Itaoca, especialmente para a irmã Adélia e para toda a juventude, que esse final de semana tem congresso jovem na Itaoca. Gratos. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial ao povo da Igreja Presbiteriana Luz, ao meu genro, que na terça-feira ele fez aniversário, pastor Rafael, pastor da Igreja Presbiteriana Carioca, e mandar também um abraço para Gláucia, minha sobrinha, o pastor Paulo Henrique, que está em Semana de Juventude na Igreja Presbiteriana Correia, meu cunhado. Muito bem, são 12 horas e 2 minutos, nós vamos orar juntos, mas antes saber dos aniversariantes, né, Marcela? Isso aí, parabéns pastor Vinícius Carvalho, que é do Ministério Nova Jerusalém, no Gradim de São Gonçalo. Aniversário pastor Gustavo Catarino, da Igreja Nova Vida no Jacaré. Pastor Manuel, da Igreja Missionária do Brasil em Andrade de Araújo, lá em Belfor Roxo. Pastor Leonardo Vigílio, da Comunidade Evangélica Firmados da Rocha, em Mendes. Pastor Cirlei Martins, da Assembleia de Deus Tempo da Restauração, lá em Marechal Hermes. E hoje, 57 anos da Assembleia de Deus Terra dos Milagres, Maravilha. em Comendador Soares. Vamos orar juntos, apresentando esses temas, nomes queridos, pastores, parabéns, pastoras, Deus abençoe a igreja também. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Vamos orar por aqueles que têm acumulado tristeza, amargura, ressentimento e precisam se ver livres disso. E Deus está pronto para realizar uma verdadeira faxina na nossa vida, jogando aquilo que precisa ser jogado fora e nos ajudando a gerir este lugar tão especial que é o templo do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, nós oramos juntos, Senhor, nesse momento, por todos aqueles que vivem o luto nesse dia, que o Senhor os abençoe. Por aqueles que estão enfermos, Senhor, no corpo, sofrendo, que o Senhor traga cura, principalmente, ó Deus, hoje, por aqueles que estão enfermos na alma, aqueles que estão amargurados, Senhor, para que o teu perdão, Senhor, seja alcançado por eles e que eles possam exercitar também o perdão e se libertarem disso. Pai querido, tu possa abençoar, meu Deus, a todos aqueles que sofrem. Oramos ainda, meu Deus, pelos pastores, pastor Vinícius Carvalho, pastor Gustavo Catarino, pastor Manuel, pastor Leonardo, pastor Cirlei, Pai, que estão aniversariando, que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique os anos de vida desses amados. Também a Igreja Assembleia de Deus, Terra dos Milagres, também que o Senhor que está completando 57 anos, abençoando a comunidade em Comendador Soares, que continue sendo fonte de bênçãos para a sociedade. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.